Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 19 de outubro de 2024, são de momento meio-dia e 36 e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Congresso Botânico. As saudades que eu tinha de fazer esta introdução, as vezes em que a fiz na minha cabeça e que tentei trazer cá para fora, mas não consegui. Tirei um período de férias sem o planear. É um facto. Não tinha planos também de voltar, ou pelo menos não tinha uma data determinada para regressar. No entanto, dei-me a oportunidade de descansar, pensar sobre a vida, viver as minhas ansiedades, as minhas crises do síndrome de impostor, até chegar à conclusão do rumo que eu quero dar ao podcast. Tendo em conta que a prática da newsletter abriu-me infinitas possibilidades de ideias e deu-me a oportunidade de ter um espaço no qual posso partilhar coisas mais pessoais, num registro mais leve, um caminho que eu estava a perder com a prática do blog e também um pouco com o podcast. Decidi que a newsletter ficará para registros escritos, áudios em vídeo, em notas, de questões mais pessoais, de ideias mais soltas, de pequenos rascunhos que eventualmente me poderão ajudar para grandes projetos. O podcast Congresso Botânico ficará uma plataforma, por enquanto, de partilha com outras pessoas. Eu vou querer abrir este espaço para trazer cada vez mais pessoas com histórias diversas, backgrounds diferentes ou semelhantes, para não só darem a conhecer a sua história, mas também para nos ensinar o que elas quiserem ensinar. O meu blog ainda não tem um plano definido, ainda não pensei muito nisso, quer dizer, tenho pensado um pouco, mas ainda não me decidi acerca de nada. O que quer dizer que ele também vai ficar assim um pouco fantasmagórico. Fantasmagórico porque não escrevo para lá desde fevereiro, mas também com muitas coisas para trás e que continuam a ser visitadas, os motores de busca continuam a sugerir algumas das minhas publicações, portanto não é algo que me deixe super preocupada. Eu acho que mais preocupante seria não ter um espaço onde criar ou não estar a criar de todo, e apesar de me fazer confusão não estar a fazer o tipo de arte que eu gostaria, com tanta frequência pelo menos, eu continuo a fazer, e isso, para mim, vale bastante. Sobre o episódio de hoje, pois poderei gravar um outro episódio a falar sobre isto sozinha. A questão é que hoje não estou sozinha. Hoje, dia de edições do episódio, hoje dia em que o episódio foi lançado, trago uma convidada. Conheci a Tamires através do Substack, que é uma plataforma de newsletter e na qual tenho estado bastante ativa, seja escrevendo, seja repostando outras newsletters, outras notinhas que funcionam no fundo como o Twitter, mas num ambiente menos tóxico, mais saudável, mais controlado. Não me lembro como é que eu conheci a Tamires, não me lembro se foi por sugestão dos e-mails, não me lembro se foi por sugestão de alguém no Instagram, eu só sei que comecei a acompanhá-la. E sempre que a leio, sinto que estou a escutar muitos dos monólogos que tenho internamente e que se veem ali refletidos e escritos sob a mão de outra pessoa. Quando pensei neste tema, cobranças da vida adulta, ela foi a primeira que me surgiu na cabeça, embora eu conheça muitas pessoas que estejam a passar pelas suas crises da vida adulta, mas lembrei-me dela particularmente porque houve um texto, não me lembro qual, mas vou tentar procurar para deixar aqui na descrição, houve um texto dos seus que me deixou com a mão no queixo a pensar no quão fixe seria trazê-la para cá para partilhar um pouco da sua experiência
e do que ela pensa sobre este assunto. Então não me quero demorar muito mais aqui nesta introdução. Também trago outra novidade, que é um jingle original. Finalmente consegui um jingle original para o podcast. Vamos produzir muitos mais, mas este aqui, apesar de não estar bom sob o ponto de vista do meu companheiro que o produziu, para mim está incrível. Portanto, o facto de ser algo original para mim, para o podcast feito por ele, já deixa o jingle muito mais especial. Acho que vocês também vão gostar. Sigamos então para o episódio com a Tamires Correia, Cobranças da Vida Adulta. Ok, já está a gravar. Eu depois faço a introdução à parte, porque as minhas conversas com convidados nunca começam assim normalmente. Ou começam normalmente, depende do que é o normal. Mas, só para dar um pequeno contexto, eu conheci-te a partir do Substack. Ok. Já não me lembro como, nem quando, não sei se foi por sugestão que às vezes os e-mails mandam, ou se te encontrei aleatoriamente na plataforma, mas encontrei-te e comecei a ler-te e gosto muito daquilo que escreves porque faz-me lembrar o que eu também tenho dentro da cabeça. Boa. Então é como se eu estivesse a ler pensamentos meus, mas vindo de outras pessoas. E consoante te vou lendo, vou percebendo que tu falas muito sobre a vida adulta, a vida no geral, algumas questões que te assomem. E pensei, bom, a Tamires é a pessoa perfeita para falar sobre as cobranças da vida adulta. Não é? Não por seres a única do planeta que se cobra enquanto adulta, mas pela maneira como tu falas dos temas da vida adulta e que eu acho bastante interessante. Portanto, acho que para começar, fala-nos um pouco sobre ti, quem és, o que é que te define, quais são os teus hobbies. Boa. Pronto, primeiro, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu brinco que eu sou uma pessoa um pouquinho autocentrada, então todo convite para falar sobre mim mesma, eu já, assim, aceito de imediato. Pronto. Bom, eu sou do Brasil, como já perceberam, sou do interior de São Paulo e tô cá em Lisboa desde 2018. E para mim isso é uma informação importante, porque eu acho que foi a partir daí que eu comecei a me ver como adulta. Eu tenho 31 anos e vim para Lisboa com 25, mais ou menos, eu sou de agosto, então aquele meio do ano. E ter mudado de país, eu meio que me casei, né, porque eu moro com meu namorado desde então, e ter saído da casa dos meus pais, ou seja, foi um boom, um pack de adultices que foi me entregue de imediato, e de repente eu tinha que lidar com inúmeras coisas que antes eu não tinha. Eram só possibilidades, mas que eu só flertava com essa adultice. E pronto, desde então eu tive que assumir tudo isso. Já como hobbies, para introduzir, eu sou uma pessoa de muitos hobbies. Antes eu achava que eu começava e não terminava as coisas, e que isso era um problema. Mas hoje em dia eu simplesmente acho, olha, hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer aquilo, se eu vou voltar ou não, paciência. Eu vi algum podcast sobre maternidade em algum momento, e era uma mãe de uma criança de 3, 4 anos, e ela estava a dizer que o filho dela brincava com alguma coisa, e quando ele se chateava, ficava assim, meio entediado com aquilo, ele largava e pegava outra coisa. E aquilo foi, assim, um insight para ela. Ela, tipo, por que eu não posso fazer isso? Eu posso brincar com alguma coisa até o momento que eu quiser, e começou a me chatear, eu vou largar e pegar outra coisa. E então, desde então, eu tenho tido essa leitura sobre os meus hobbies. O mais recente é tentar ser DJ. Eu sempre gostei muito de música, sempre fui meio, assim, curiosa com música. Além de ouvir música, eu sempre estudei música, tipo, pesquisando, entendendo movimentos de música ao longo dos anos e tudo mais. E aí, de aniversário, eu fiz um curso de DJ no começo do ano, meio curtinho, e de aniversário, meu namorado me deu uma controladora, né, aquela mesa, e desde então tenho arriscado, e é incrível, assim, um exercício de
resiliência, porque você comete o mesmo erro bobo 50 vezes, mas é muito gostoso. Ok, identifico muito com essa questão de saltitar de hobby em hobby. Yeah. Por acaso, esse insight da mãe foi bastante interessante, porque isto vai ser um dos temas pronto, é o tema central, é cobrança na vida adulta. Eu cobro-me muito, então também tenho esta coisa de eu deveria começar e acabar isto. Eu não Uhum. deveria estar a saltitar de sítio em sítio, mas como artista também ajuda muito saltitar de Claro. ponto em ponto, porque é a partir daí que encontramos inspirações, que temos insights interessantes. Muitas vezes pegamos em projetos super diferentes, mas que acabam por se complementar. Portanto, eu acho muito importante termos 300 hobbies Sim. para podermos alimentar a nossa cabeça e o nosso espírito. Então, acho que fazes muito bem. E Uhum. DJ parece-me ser um hobby muito intenso, mas que te preenche de certa forma também. Não é? Totalmente, totalmente, porque eu entro num nível, eu tenho focado mais e prestado mais atenção em atividades que, primeiro, me façam esquecer do meu telemóvel, porque Hum, eu tenho uma tendência muito grande de ser viciada em internet, então toda atividade que me faz esquecer que eu tenho um telemóvel, aquilo já é uma green flag para mim, então, ok, então é para lá que eu vou. E isso do DJ, tipo, é uma viagem, porque, pronto, eu quero tocar músicas brasileiras, tipo, anos 70, 80, e eu entro no universo, aí eu lembro de uma outra música, e fico, tipo, quando vi, passou 2 horas e eu tô ali. Isso é mágico, assim. E eu acho que, pra mim, tem sido o caminho, sabe? Qualquer coisa que me desvie da internet, pelo menos por algum tempo, e me faça fazer algo com as mãos, assim, acho que é importante. ok. É interessante falaste do telemóvel, porque ainda hoje de manhã li uma newsletter sobre estarmos acompanhadas do nosso vazio, do nosso silêncio e a partir daí retirar ideias. Só que com o uso excessivo do telemóvel, ultimamente tem-se tornado cada vez mais difícil acedermos a esse lugar. Sim. E sem querer, isso depois também vai se misturar com as cobranças que vamos fazendo ao longo da nossa vida, porque, pelo menos do meu ponto de vista, sinto que estou a perder tempo útil de alguma atividade, de algum hobby, de alguma ideia, de algum trabalho. E ok, é certo policiar-me devido a esse vício, mas ao mesmo tempo é um bocado chato também. Sim, sim. E é curioso porque um dos nossos trabalhos é com a internet. Exatamente. E tal como eu disse, eu conheci-te no Substack e comecei a questionar-me como é que começou o teu percurso na escrita, porque é escrita e não outro meio qualquer, embora já saibamos que fazes 30 mil coisas, mas foi através da escrita que eu te conheci. Como é que começou esse teu percurso? Pronto. Eu tenho uma memória que eu sempre gostei muito de escrever, assim. Não sei exatamente a idade, mas eu lembro que eu estava no secundário, aliás, um pouquinho antes ainda do secundário, e eu Uhum. tinha uma amiga que a gente trocava cartas, tipo, imensas. A gente se via todos os dias na escola. E. Ah, por acaso acho que era mesmo no secundário. Tipo, primeiro, segundo ano. E a gente se via todos os dias na escola. E ainda assim, nós, no final da aula. Eu acho que, tipo, era uma coisa meio de, sei lá, as aulas chatas que a gente não gostava. Escrevíamos a carta durante a aula chata, sabe? E aí, no final, na hora de ir embora, nós trocávamos. Ou seja, eram cartas imensas. E eu lembro que era mesmo assim, uma conversa de WhatsApp analógica na altura, mesmo sobre coisas que estavam acontecendo conosco e que, tipo, a hora do intervalo entre as aulas não era suficiente para falar sobre tudo. Mas antes disso, eu sempre tive diários, aquela coisa bem adolescente ali, de escrever sobre como foi o dia e tudo mais. E também sempre gostei muito de ler. E eu acho que quem escreve foi primeiro um leitor muito assíduo, percebe? Toda a gente que Uhum. lê,
assim, óbvio que tem vários perfis de leitores, mas aquela pessoa que lê muito e desde muito cedo e que tem um carinho, assim, além do normal, entre aspas, com os livros, ela tem um forte indício que ela vai escrever em algum momento da vida. E comigo foi meio assim, então eu sempre li muito, e aí veio essa coisa e tinha muita facilidade para escrever, e redações na escola, e não sei o quê. E aí eu fiz faculdade de publicidade e trabalhei alguns anos como redatora. Aí eu comecei a escrever para publicidade, o que matou a escritora dentro de mim, porque de repente eu comecei a escrever textos para vender, sei lá, consórcios de qualquer coisa, seguros e afins. Comecei a escrever textos para restaurantes e loja de joias, sabe? Então, a escrita tomou um lugar muito comercial na minha vida durante um tempo. E eu lembro de ter ficado um período sem escrever as minhas coisas, o que era muito importante para mim, né? Então, assim, depois já aqui em Portugal, que eu retomei isso muito, porque eu estava distante de tudo aquilo que eu conhecia. De um dia para o outro, vamos chamar assim, eu estava longe da minha família, longe dos meus amigos, longe dos lugares físicos mesmo e também emocionais que me traziam conforto. Então a escrita veio de novo como uma ferramenta do tipo, ok, eu preciso estar conectada com algo que me conecte a mim mesma e também a tudo que eu deixei para trás e ao que eu estou descobrindo. Então a escrita foi essa colinha entre tudo que estava acontecendo comigo, a saudade de casa e também a excitação do que eu estava vivendo, que também continua sendo, mas principalmente no início foi muito difícil o acesso que eu estava tendo a todas as coisas diferentes, né? Então a escrita começou aí, e aí eu voltei a escrever diários, e os meus diários sempre foram muito naquelas, não só de relatar o que estava acontecendo comigo, mas de percepções sobre a vida, percepções sobre ser imigrante, percepções sobre estar num relacionamento que a cada dia ganhava mais corpo, percepções sobre ser uma mulher brasileira em Portugal, ou seja, tudo que me tocava muito, eu comecei a destrinchar nesse diário, sempre muito escrito à mão e tudo mais. E aí eu colaborava ainda com alguns sites no Brasil com texto, mas aí era também, não era publicidade, mas era uma coisa meio lifestyle, sabe, moda e não sei o quê. E aí um dia eu comecei a pensar, putz, eu acho que eu quero voltar a escrever e publicar, porque em algum momento eu tive um Tumblr, sei lá, tipo um blog que eu fazia isso. Um Medium, acho que era o Medium que eu usei mais, assim, mais na vida adulta. Uhum. E aí eu falei, ok, talvez eu vá voltar pro Medium. E aí pesquisei plataformas e descobri o Substack, comecei a consumir muita newsletter, e assim, mais ou menos no formato que eu queria fazer. E aí um dia eu falei, ok, então vamos lá, vamos começar. E escrevi um texto, o primeiro texto foi sobre ter parado de consumir álcool, porque era algo que estava muito forte na minha cabeça, mudou a minha vida, assim. Aliás, isso da adultice também foi um outro milestone da minha vida adulta, foi ter parado de consumir álcool, porque mudou muito mesmo. E nessa altura estava tudo muito fervilhando na minha cabeça e eu senti que eu precisava falar sobre isso. Já estava falando sobre isso no Instagram, mas para mim, acho que a escrita ela é um exercício que organiza os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas percepções de uma maneira que faça sentido para mim, mais do que a fala, mais do que, sei lá, poderia desenhar sobre isso, enfim, qualquer outra expressão. Mas a escrita me faz passar por isso de uma maneira respeitosa comigo mesma, empática e na intenção mesmo de colocar a casa em ordem, percebe? Ou seja, eu estava muito pensando nesse assunto e pensei comigo, eu preciso sentar e escrever sobre isso, porque é a única maneira que eu vou consolidar esse assunto dentro de mim. E aí foi assim, eu percebo, e agora entra a Leonina na conversa, porque eu percebo que quando eu comecei a escrever, a publicar, eu sentia que as pessoas que me seguiam estavam um pouco sedentas disso. Do tipo, ok, é um texto longo que eu vou ter que sentar e ler devagar, não é um Reels que eu vou passar rápido, não é um TikTok que eu vou ver em 10 segundos, eu vou sentar e vou ler. Talvez não vá ler tudo de uma vez, vou partilhar durante os meus intervalos de trabalho, mas vou sentar e ler e algo que tem começo, meio, enfim. E isso foi também me retroalimentando, porque eu estava vendo que as pessoas estavam também gostando desse formato e eu estava me permitindo escrever, e depois revisar, colocar dentro de um formato interessante, mas
sem me limitar a tempo, sem pensar que eu teria que gravar aquilo ali e caber dentro de 1 minuto, percebe? Então, foi assim, um reencontro com a escrita e um encontro com um formato, que foi a newsletter, que me permitiu destrinchar tudo isso que estava guardado dentro de mim. Sim. Assino tudo em baixo. Assino tudo em baixo porque, de facto, quem é leitor, quem consome esse seu lado, eventualmente acaba por ter a necessidade de expulsar. E essa expulsão, essa partilha também ajuda-nos muito no autoconhecimento e, tal como tu disseste, a organizar e a retirar o que está em excesso na nossa cabeça. Eu, de todas as vezes que te leio, eu vejo uma maturidade que me faz questionar quantos anos é que tu tens, há quanto tempo é que estás neste planeta que justifique tu teres uma forma de comunicação e de expressão que de facto inspira a que as pessoas te leiam, a que as pessoas também elas escrevam, porque eu, por exemplo, retomei a leitura de newsletters e blog posts muito recentemente por causa do Substack também. Porque eu tenho um blog desde 2015 e teve ali os seus altos e baixos, e depois fui para a faculdade, e depois deixei de escrever com tanta frequência, e depois vieram as crises existenciais da vida adulta, e retomei a escrita no Substack também com essa necessidade de desenvolver algo mais pessoal e de chamar pessoas também para esse círculo, porque é algo que nos tem faltado devido a essa velocidade das redes sociais. Sim. E esta necessidade de consumo rápido e instantâneo e não quero pensar nas coisas. E o Substack é uma plataforma onde nós podemos pensar nas coisas e Sim. temos tempo para pensar nas coisas. Então, questiono-me, e isto já entrando no tema da cobrança da vida adulta, quantos anos é que tu tens? Sabes? E quando é que te sentiste adulta pela primeira vez? E o que é para ti, na verdade, ser uma adulta? Oi, pronto, eu tenho 31 anos, fiz Uau. Em agosto recente, sim. Quando eu comecei a me sentir adulta, eu acho que o início disso tudo foi quando eu cheguei em Portugal, há 6 anos atrás. Foi quando eu dei de cara com várias responsabilidades que até então eu não tinha, coisas muito práticas, tá? Então, sei lá, fazer minha comida e lavar minha roupa, porque em casa eu ajudava meus pais, mas não era uma tarefa minha exclusivamente. E pagar 100% das... Eu partilho as despesas com o meu namorado, mas eu tinha que pagar aquelas contas, tipo, e lembrar de pagá-las. Mas eu acho que tudo isso foi mesmo o início do que viria a ser uma vida adulta, que para mim hoje ser uma pessoa adulta é você ser uma pessoa responsável por si e pelo outro. E de uma maneira muito honesta, percebe? O que eu quero dizer com isso é que, sei lá, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho meu dinheiro, eu posso gastar com o que eu quiser. Mas se você deve gastar com o que você quiser, aquilo vai te fazer bem. Eu sou uma pessoa adulta e eu tenho a minha autonomia e posso comer o que eu quiser todos os dias, mas você deve comer aquilo que você quer todos os dias. Realmente, aquilo vai nutrir o teu corpo. Então, ser responsável dessa maneira end-to-end, sabe? Do começo ao fim, você ser responsável por si e pelo outro. E até eu acho que algo que contribuiu com a minha maturidade foi ter adotado um cão. Eu adotei um cão no início de 2020 e até então eu não tinha muito essa experiência em cuidado com o outro, percebe? Tipo assim, eu sou muito independente desde muito nova, sempre, assim, resolvi minhas coisas, nunca contei muito com a ajuda dos meus pais, enfim. Mas eu nunca tive que cuidar de ninguém, tipo, eu nunca tive alguém independente de mim, sabe? Podia ser qualquer outra coisa, né? Mas por acaso foi um cão, uma cadela para ser mais precisa, e quando eu me vi tendo que ter responsabilidade com ela, aquilo moldou um pouco a minha rotina, né? Eu tive que ajustar os meus horários e tudo mais, mas eu entendi que aquele ser, ele dependia de mim e que eu tinha que ser responsável por ela.
E aquilo me colocou num lugar do tipo, ok, então agora eu tenho que ir embora, tipo, desculpa, malta, tchau, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que cuidar da minha cadela. E aquilo foi criando um senso de responsabilidade que me acompanha até agora com outras coisas, inclusive comigo mesma. Então, eu acho que, se for colocar numa frase, ser adulto é isso, você ser responsável consigo e com o outro de uma maneira muito radical, até diria, e praticando essa honestidade radical, que é se perguntar e ser muito claro consigo mesmo, se você pode, mas você deve fazer aquilo. E qual o impacto que aquilo vai ter na tua vida, e se você está disposto a assumir esse impacto pelo lado bom ou lado ruim. Para mim, o que tange muito, por exemplo, coisas muito práticas de alimentação. Eu posso comer, sei lá, batata Lay's e balinhas Fini todos os dias, mas o meu estômago de 31 anos não vai suportar aquilo durante muito tempo. Então, sabe, desde essas coisas pequenas até coisas maiores, do tipo, as minhas opiniões sobre as coisas, aonde eu expresso as minhas opiniões sobre os assuntos, aquilo tem um peso. Mesmo que a minha audiência seja só a minha roda de amigos, sejam os colegas de trabalho no horário do almoço, existe uma responsabilidade. E eu sou uma pessoa bem ansiosa e eu penso muito nos dobramentos das coisas. Então, aquilo que eu vou fazer vai causar o quê em mim e no outro? Então, acho que ser adulto é carregar isso, e é um mesmo fardo, porque é difícil você... Tem uma expressão em São Paulo que é meter o louco, que é tipo assim, quando você fala, ai, quer saber? Vou fazer mesmo, não tô nem aí, eu quero nem saber qual que vai ser o resultado disso, se alguém vai ficar incomodado, tô nem aí. Ser adulto é exatamente o oposto de tudo isso. Claro que tem algumas coisas na vida que você pode, tipo, ai, quer saber? Vou fazer de qualquer forma. Mas a maioria das coisas na tua vida tem que ter, você tem que exercer esse teu dever e o direito de ser responsável. Sim, a primeira vez que eu me deparei com autorresponsabilidade foi em terapia, há uns anos. Foi quando eu percebi que, claro, além da influência que o externo tem sobre a minha vida, eu, acima de tudo, tenho um efeito sobre a minha vida. Portanto, de Sim, nada me vale depender ou querer depender de algo ou de alguém para um determinado desfecho se eu não assumo a minha posição e a minha responsabilidade. Porque é muito mais fácil apontar o dedo aos outros e dizer que o outro é que tem culpa, o outro é que é responsável. Não sim, consegui porque os outros à minha volta não me deixaram. Claro, há condicionantes, há momentos, há fases, mas acima de tudo, no final do dia, a responsabilidade é nossa, sim. porque nós é que escolhemos, não é? E eu lembro-me que quando eu percebi isto, foi assim um mind blowing completo. E a minha perspectiva sobre a minha vida mudou completamente. Não só em termos pessoais, mas também em termos profissionais, em termos Sim. académicos, em termos de tudo. E lembro-me também que a primeira vez em que eu me senti adulta foi não só por causa da responsabilidade, mas também quando, por exemplo, deixei de receber a mesada e tive de começar a trabalhar e fazer o meu próprio dinheiro, pagar as minhas despesas e ter aquele poder de compra de eu vou fazer, eu consigo, já não preciso de depender tanto dos Sim, meus pais. No entanto, depois de muitos anos de terapia, muitas leituras, muitos podcasts, dei-me conta também que o adulthood, a vida adulta, também é muito sobre liberdade. sim, Ah, liberdade para ser, para estar, para fazer lá está, o que eu quiser, mas também para fazer pelo outro. sim, E gostaria de saber se tu concordas com este aspecto. sim, sim. Concordo. E eu falei da responsabilidade, que ela é um fardo, porque as suas decisões, escolhas, as coisas que você faz, tem que ter isso intrínseco, né? Tem que ser um hábito. Mas essa responsabilidade também é uma liberdade, porque traz autonomia da decisão, né? O que é muito importante. Ou seja, a partir do momento que eu quero algo, eu escolho e abraço aquilo ali e vou para aquele lado. E se não me servir mais, eu vou para o outro lado. E isso também é uma responsabilidade, né? Eu acho que
isso traz essa liberdade que você comentou, porque eu posso dançar pela vida de acordo com os meus valores, finalmente, porque quando você ainda vive com os pais, ou enfim, é dependente de alguém em algum sentido, ou até uma pessoa meio imatura ainda, que também é normal, você ainda fica meio indo para lá e para cá, confundindo as decisões dos outros como tuas, sendo guiado por caminhos que não são os seus, porque você ainda não sabe, não tem aquilo formado dentro de si, né? Então, eu acho que no momento que você se entende como adulto e assume essa responsabilidade, também vem o lado bom, que é a liberdade, de tipo, eu posso escolher finalmente o que entra, o que sai de mim e para onde eu vou. Inclusive, até fazendo o link com a escrita, que a gente conversou um pouquinho, tem uma frase que eu não sei de quem é, porque eu estudo escrita o tempo inteiro, e aí eu fico anotando e não escrevo de quem é a citação. Mas eu acho que é da Eni Ernaux, que a escrita ela é uma emancipação individual e coletiva. Porque principalmente de autoficção, né, escrita de autoficção, ou seja, onde a pessoa que escreve é o sujeito, e aquilo que ele escreve é a partir das próprias experiências, esse eu, né, a primeira pessoa, ela entra como um direito a você ser o sujeito da sua própria história. E aí, isso tem muito a ver com a liberdade. Relatar o seu ponto de vista, escolher caminhos, tirando você mesmo daquele papel de vítima, de guiado por outros, percebe? Então você assume essa autonomia com todo o lado bom e o lado ruim que ela carrega. E acho que é importante a gente lembrar que tem um lado bom mesmo, que essa liberdade é uma coisa boa. Ser adulto não é só pagar contas e trabalhar. Existe aí, por exemplo, eu só me permiti brincar de ser DJ agora, porque eu pensei, durante muito tempo, eu achei que eu tinha que performar uma adultice que não era a minha. Eu tenho o meu jeito de ser adulto agora. O meu namorado e eu, nós temos uma vida super boa hoje em dia, e a gente, assim, nós fomos para Londres agora, e a gente comprou bobagens, sabe, assim, porque a gente queria, eu dei para ele um Lego, e ele me deu, tipo, um quebra-cabeças, um puzzle, que a gente quer, esse é o nosso jeito de ser adultos, percebe? Então, essa liberdade e essa autonomia vem muito como um afago diante da responsabilidade que a gente tem. Então, dois lados da mesma moeda que eu acho que se complementam e, enfim, eu gosto de exercer finalmente a minha versão de adulta. Agora puseste-me a pensar num tema acerca do qual ainda não, assim, para o qual ainda não tenho resposta sequer. Acho que vai ser um tema que vou pensar sempre para o resto da minha vida, que é a questão de quem somos nós, assim, na generalidade, quem sou eu. Li isto numa newsletter, inclusive, esta semana. E agora que mencionaste a questão da performance, veio-me outra questão que é quem somos nós na generalidade e quem somos nós enquanto adultos, não é? Porque até certo ponto, como tu disseste, nós estamos a performar uma ideia de ser adulto que nos é incutida desde muito cedo, porque nós Sim. observamos as pessoas à nossa volta, consumimos conteúdo, vamos alimentando as nossas expectativas e criamos esta ideia de que ser adulto, como bem mencionaste, é só trabalhar, pagar contas, arranjar uma casa, comprar um carro, ter filhos e acabou por aí. Só que este conceito de ser adulto também está a ser transformado a pouco e estamos a perceber que também é sobre individualidade, no fundo. Sim. É individualidade em grupo e dentro desse grupo também arranjar uma forma de o modelar pela positiva. Porque se todos nós concordarmos que ser adulto é... Nós estamos sempre a performar, portanto, ser adulto é uma performance individual e que tem que ser respeitada em grupo, também acabamos por estar, em grande parte do tempo, de acordo uns com os outros. E a pergunta que eu tinha a seguir era quais é que são para ti as maiores dificuldades da vida adulta e, além de dificuldades, quais são para ti também as coisas boas da vida adulta e porquê dentro desta questão de quem és tu
enquanto adulta? Uhum. Eu acho que, ainda sobre o que você disse, existem alguns espaços que vão exigir essa performance de adulto da gente, tipo espaço de trabalho. Pronto, eu vou agora entrar no estereótipo, mas pronto, só para generalizar, para conseguir falar sobre isso. Eu sou brasileira e falo muito, ponto. E eu sou uma pessoa muito informal. Para mim, assim, não tem. Eu não gosto de formalidades, de colocar uma pessoa num pedestal, ou me colocar num pedestal. Eu gosto de toda a gente falando sobre coisas o tempo inteiro. Tipo, isso pode usar palavrão, gíria, o que quiser, falando, se expressando, para tentar. Ok. E nos meus trabalhos no Brasil, eu sempre trabalhei em agências de publicidade, que normalmente a malta é mais jovem, né? É um ambiente um pouco mais menos corporativo, apesar de ser empresas, e mais descolado, mais cool. E aí, quando eu mudei para Portugal, de repente, eu já trabalhava numa multinacional, e depois eu fui para uma outra multinacional, e a maioria portugueses ou franceses, e de repente eu tinha que, assim, aí é o mínimo de. Eu moldei o meu comportamento, e eu percebo isso, por exemplo. Agora eu tô como freelancer e já não tenho tanto contato, mas eu lembro quando eu voltava para casa e até em contato com o meu namorado, com meus nossos amigos, eu tinha, assim, umas conversas ainda meio engessadas, percebe? Porque eu passei a semana inteira tentando caber dentro de um formato na tal performance de adulto. E, assim, esses lugares sempre vão exigir que a gente exerça esse papel, né? Que seja essa skin de adulto profissional. Às vezes custa. Eu decidi ficar um ano entre o sabático / freelancer porque eu estava um bocado exausta dessa performance. Boa parte da minha decisão foi por causa disso. Porque estava um pouquinho me adoecendo caber dentro desse estereótipo de adulto. Então, assim, infelizmente, eu não sei qual vai ser meu futuro, não sei se eu vou ficar assim para sempre, mas se eu voltar ao mercado de trabalho, esse corporativo mais sério, eu acho que, quer dizer, hoje eu estou mais preparada, né, já tenho um pouco mais de experiência nesse sentido, mas eu sei que é algo que vai um pouquinho de desencontro com quem eu sou, mas é o que tem, a gente precisa sobreviver e muitas vezes a gente tem que seguir nesses lugares que exigem essa postura da nossa parte, porque, né, no final do dia toda a gente precisa de trabalho. E em contrapartida, por isso que é tão importante a gente criar espaços íntimos onde a gente possa ser a gente mesmo. Então, aqui, por exemplo, a minha casa, o meu grupo de amigos, a minha bolha de social, é o espaço seguro, é a minha intimidade, onde eu posso ser quem eu quero ser, onde eu me liberto dessa performance toda. Inclusive tem uma artista que eu posso procurar depois e te passar o nome. Ela é uma ilustradora e ela tem uma série de desenhos que ela tira. O desenho é tipo uma rapariga chegando em casa e ela tira um corpo dela, uma skin, literalmente, e fica uma skin de baixo que é tipo um demônio, assim, porque ela tentou ser agradável o dia inteiro, mas na verdade ela é um demônio. Na casa dela ela pode ser o demônio que ela quiser. E eu acho que é importante a gente criar esses espaços onde a gente possa ser os demoninhos ou os anjinhos que a gente quiser ser, porque é aí que mantém a nossa saúde mental e até física, porque até mesmo fisicamente, a nossa postura dentro do trabalho, tipo, e eu tenho muitas tatuagens e tudo mais, então eu realmente me vestia corporate, sabe? Então, porque eu achava, assim, não toda a gente que trabalhava comigo se vestia assim, tipo blazer, camisa, mas eu, como não era daqui, já tenho essa postura mais informal, tenho várias tatuagens, não sei o quê. Eu achava que eu tinha que realmente me vestir, me fantasiar de corporativa. Então, ter lugares saudáveis e onde a gente possa exercer a melhor parte de nós mesmos e as mais autênticas é muito importante. E eu esqueci a sua pergunta. Pois, e eu vim com mais 30.000, estou a escrever neste momento porque a performance cansa, não é? E quando nós nos fantasiamos de algo ou de alguém e nos apresentamos assim ao mundo, somos de certa maneira obrigados a continuar a performar isso. Sim. E isso cansa, isso deixa-nos exaustos, deixa-nos doentes
E, tal como tu disseste, é muito importante termos essa bolha, mas eu acredito que também seja importante encontrarmos um equilíbrio entre mostrarmos quem somos Sim, e encaixar mais ou menos sim, nessa performance, não é? sim, E os hobbies, por exemplo, estava aqui a pensar, são muito bons para esse equilíbrio, porque tu, enquanto adulta que performa naquela empresa, és uma coisa, mas necessitas de alimentar a verdadeira Tamires. Então sim. tens os hobbies, tens os teus amigos, tens os teus círculos. E agora, pegando na pergunta que eu tinha feito sobre as maiores dificuldades e coisas positivas da vida adulta, eu acho que uma das maiores dificuldades é exatamente isso, é termos de fingir algo que não somos para encaixar e para responder a uma necessidade. Exatamente. Sim. Eu acho que a maior dificuldade para mim nesse sentido é isso. Eu ainda tenho, agora menos, mas acho que não vai ser para sempre, que eu vou conseguir manter esse privilégio de estar como freelancer e como meio ano sabático aí. Mas essa necessidade de ter que performar uma versão adulta que não sou eu, porque a minha versão adulta é outra. E é muito mais fixe, inclusive. Mas porque isso cansa mesmo. Como disseste, eu acho que cansa fisicamente. Eu lembro que em um dos momentos, já aqui, na pandemia, quando voltamos, eu trabalhei, foi o ano que eu mais trabalhei, foi uma loucura. Em novembro, eu tive um burnout e assim, eu lembro de terminar o expediente, o trabalho, e ir conversar com meu namorado, e a gente nem falar nada, e ele só pôr a mão no meu braço e eu despencar de chorar, porque eu tava exausto, tudo em mim tava cansado. Então, realmente é complicado. Mas eu acho também, agora sendo um pouco mais otimista, inclusive tem algumas passagens de Bell Hooks que ela diz, eu não vou saber exatamente qual é, tá? Eu leio muito Bell Hooks também, já não sei de qual livro, mas enfim. Ela diz como, pronto, ela é uma crítica, uma intelectual, pesquisadora, investigadora, etc. E tem algum momento que ela diz que para ela é importante levantar as críticas e fazer essa análise sobre assuntos muito delicados, mas também é importante manter a esperança, e é por isso que ela desenha alguns caminhos possíveis, né? Para as análises dela não acabarem naquela coisa pessimista, porque é fácil, ainda mais ela que fala sobre raça, sobre o capital e tudo mais, é fácil cair nesse lugar só de crítica e muito pessimista, porque o mundo real é muito difícil mesmo, ainda mais para pessoas de cor, né, e tal. De classe trabalhadora, etc. Mas eu gosto da maneira como ela sempre traz uma luz do tipo, olha, mas dá para ir para aqui. e eu acho que existem caminhos e inclusive empresas, maneiras de você transitar, por exemplo, no mercado de trabalho, que sejam menos agressivas a nós nesse sentido. Eu sou millennial, mas a Gen Z, por exemplo, vem com esse movimento muito forte de tipo não aceitar qualquer coisa que falem do trabalho e estipular ser muito certo com os horários, e as empresas têm que se adaptar um bocado com isso, tipo, ok, a gente não vai conseguir explorar essa malta, vamos ter que criar meios um pouco menos agressivos. Então, eu acho que sim, existem lugares, porque eu acho que o mercado de trabalho é o lugar onde a gente menos pode ser a gente mesmo, né? A gente sempre tem que... Existe aí uma ilusão, eu acho, que eu já quebrei com ela há um tempo, inclusive acho que é parte da maturidade a gente entender que o trabalho ele pode ser um meio da gente ter contato com as nossas paixões e interesses, mas ele não é o único meio e ele dificilmente vai alimentar as suas paixões. Pode ser que ele use as suas paixões meio contra você, inclusive, mas por isso que os hobbies são tão importantes, porque a gente tem que continuar mantendo aquilo tudo que a gente gosta perto da gente de outra maneira, não necessariamente tendo que monetizar. Então, assim, dos males o menor, toda a gente tem que trabalhar, então eu gosto de saber ou de acreditar que ainda existem empresas e lugares e possibilidades onde vai ser possível a gente trabalhar e a gente performar essa versão adulta padrão, standard, de nós mesmos, sem nos magoar tanto. Já a parte boa de ser adulto, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que essa liberdade
de ser quem a gente quer ser e bater no peito e dizer, não, eu quis isso mesmo. Sim, é exatamente isso. Eu não vou pedir desculpa, eu não vou ser menos. Eu sou isso aqui que você está vendo. E se você, assim, eu posso até adaptar uma coisa ou outra, mas eu sou isso aqui, eu não posso ser outra coisa. E eu falo isso porque durante muito tempo eu tentei ser outras coisas. E eu sou um bocado, um bocado people pleaser. Então eu tentava agradar muito toda a gente. Tentava fazer com que toda a gente ficasse confortável. E no final do dia eu não estava confortável. E eu acho que parte boa de ser adulta é você assumir do tipo, eu quero ainda que toda a gente esteja confortável, porque eu sou essa pessoa, eu me preocupo, mas o meu conforto é a prioridade. E isso dentro das nossas relações mais íntimas, dentro das nossas relações com o outro. E assim, boa parte disso envolve você ter algumas discussões e você ter que se repetir muito, né? E principalmente como mulher, você tem que falar a mesma coisa várias vezes. Tipo, eu não quero isso aqui, eu não permito mais isso aqui. E é uma parte boa porque faz com que toda essa... Eu falo muito de autonomia porque eu acho que é a palavra mais gentil, porque ela realmente é ela que faz com que a gente tenha a possibilidade de se mover no nosso ritmo, na nossa velocidade e do nosso jeito, percebe? Então, acho que é isso. De novo, eu sempre vou trazer muito para essa cena da construção dos espaços íntimos. Eu sei aqui o exemplo de que meu namorado e eu, a gente sempre troca muito brinquedos, puzzle, legos, etc., porque é o nosso lugar, é aqui que a gente construiu. A gente pode ser um dia muito infantil, porque a gente quer ser, e a gente quer ficar sentado, e a gente faz umas sessões, às vezes, põe algum disco de vinil, cada um senta com um caderno e fica desenhando lápis de cor, porque sim, sabe? E durante um tempo, inclusive eu escrevi sobre isso também na newsletter, eu achava que essas atividades, elas eram perda de tempo, porque eu tinha que estar fazendo algo que fosse colaborar com o meu crescimento pessoal. Não necessariamente meu crescimento profissional, mas eu tinha que estar lendo ou fazendo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa que me fosse ensinar coisas, e eu fiquei obcecada por isso. Então eu lia muito pouco ficção, eu não assistia muito, tipo, animações, tipo Pixar, essas coisas. Nada, eu fiquei longe dessa coisa infantil, entre aspas, lúdica, eu acho que é a melhor palavra, porque eu achava que era uma perda de tempo, quando na verdade é a maneira de eu manter conectado comigo e com tudo aquilo que me traz esperança e me traz diversão e faz com que eu simplesmente seja sem nenhuma ambição. Sim, perda de tempo. Eu mencionei isso no início do episódio, inclusive, que eu tenho esta tendência de me cobrar por achar que estou a perder tempo com certas coisas e tempo de vida, não é? Tempo, aquela vitalidade, e às vezes tenho de me chamar a atenção para me relembrar que, primeiro de tudo, eu ainda só tenho 26. Portanto, eu ainda tenho muito tempo pela frente. Sim. E uma das coisas que eu aprendi e que tenho aprendido em terapia é a questão da compaixão. Porque quando nós aprendemos a ter compaixão por nós mesmos, nós também percebemos que não é uma questão de perda de tempo, é a vida a acontecer, porque há fases em que tudo corre no sentido oposto àquilo que nós tínhamos planeado inicialmente. Portanto, e depois também, devido a isso, temos a tendência de querer correr atrás do tempo perdido, mas lá está, nós não estamos a perder nada, nós estamos Sim. simplesmente a construir a nossa vida e a ver no que é que dá, porque não existe um manual específico de como é que é ser adulto, de como é que é ser criança, de como é que é ser adolescente, nós somos, simplesmente. E mencionaste que para manteres a Tamires viva, né, basicamente, também tens a tendência de retomares algumas atividades lúdicas que, por norma, estão associadas ao que é ser infantil, ao que é ser criança. E há uns dias uma amiga minha escreveu um texto sobre as várias versões dela
até ter chegado aos 30, ou até chegar aos 30, e ela fez uma reflexão muito interessante sobre não é uma questão de nós deixarmos as nossas crianças ou as nossas versões passadas orgulhosas, é uma questão de reconhecermos que elas sempre existiram em nós e que elas estão constantemente connosco. Nós somos um acumular dessas crianças. E a pergunta que eu tenho agora é, sabendo da carga que está associada à vida adulta, gostarias de voltar a ser criança ou adolescente? E eu acho que esta pergunta já nem se aplica tanto porque, pelo menos do meu ponto de vista, eu nunca gostei da ideia de, se tivesse a oportunidade de ser adolescente ou criança, voltar a ser adolescente ou criança. Porque foi uma fase da minha vida que foi assim um bocadinho complicada, conturbada, e essa é uma das coisas que eu gosto na vida adulta, é o facto de ter aquela estabilidade que Sim. não tinha em criança, pelo menos estabilidade mental, porque de Sim. resto estava super bem. Mas agora, com a tua partilha e com a lembrança do texto da minha amiga, não sei se faz sentido nós querermos sempre retomar ou voltarmos a ser algo que, no fundo, ainda somos. Antes de falar, eu tenho dois pontos. Primeiro, é muito fácil reconhecer um adulto que despreza o lúdico e o infantil, porque essa pessoa é muito chata, tá? É uma pessoa que ela não senta e vê um filme bobo da Pixar, que não chora com Divertidamente, que não passa na sessão infantil da FNAC e folheia os livros. Essa pessoa é chata, ela é chata, porque não tem nada lúdico dentro dela, então, é fácil de reconhecer, em 10 minutos de conversa você consegue notar. Então não sejamos chatos. Outra coisa, eu também estava aqui a ver as minhas anotações das aulas de escrita, e eu fiz uma formação no começo do ano com uma escola do sul do Brasil, que ela chama de escrita afetiva. É uma escola de escrita afetiva, não escrita criativa, porque a ideia dela é fazer com que a gente se aproxime do nosso coração, do que aquilo que o nosso coração quer escrever. E aí tem uma anotação aqui minha de uma das aulas, que é lembrar que posso me divertir. As ideias têm função de movimento. Você não se apaixona se você não imagina. E se você não imagina, você não escreve. E eu acho que a imaginação é algo muito infantil, né? Eu lembro de, tipo assim, montar a casa da Barbie e ficar brincando, imaginando que ela tinha ido trabalhar. Ou seja, essa imaginação, esse imaginar que a gente perde, porque a gente acha que é perda de tempo, de tipo, ai, por que eu vou ficar pensando nisso? É ela que alimenta o lúdico, que faz com que a nossa cabeça saia desse padrão muito engessado, percebe? Então, defesa aí, mais uma vez, mais um reforço. Já essa cena do passado, o próximo texto da newsletter vai ser meio sobre isso, inclusive. Não necessariamente sobre voltar ao passado, mas sobre ser obcecada com o passado. Eu tive uma infância... é a primeira vez que eu falo isso em voz alta. Ok. Eu estou escrevendo um livro, e é um livro que eu não sei exatamente qual vai ser o formato ainda, estou só escrevendo, depois eu vejo, mas boa parte dele passa na minha infância, porque aconteceu algo muito traumático comigo, quando eu tinha 6 anos, e eu cresci tentando, muito obcecada com o passado, sempre obcecada com o passado, no sentido de, tipo, primeiro, me vitimizar, que eu fui uma vítima durante um período, mas mais do que isso, hoje a maturidade me ajuda a perceber que, na verdade, eu fui uma sobrevivente, porque se eu estou aqui falando e escrevendo sobre isso, eu não sou mais vítima, né? Eu fui vítima durante uma fase, não para sempre. Escrever sobre isso é um sinal dessa sobrevivência. Mas eu fiquei muito tempo obcecada com o passado, no sentido de tentar justificar. Eu sou uma pessoa assim porque o meu passado foi assim. Eu ajo dessa forma porque a minha adolescência foi dessa forma. Eu não consigo fazer isso porque os meus pais me ensinaram, ou seja, sempre over-analisando o passado. E também tem uma passagem de Bell Hooks em Tudo Sobre Amor, que ela fala sobre isso. Não estou com o livro aqui, acho, mas é uma parte que ela cita aqui. Essa observação sobre o passado ela é importante no processo terapêutico, de autoconhecimento e tudo mais, porque realmente é importante a gente entender quais são as raízes dos nossos comportamentos.
Mas ficar obcecado com aquilo é como se a gente ficasse preso numa fase só do processo. Ou seja, legal, muito fixe a gente saber que, sei lá, eu sou uma pessoa ansiosa porque minha adolescência foi XPTO, mas o que mais, né? Além dessa... Ok, a gente já entendeu que aconteceu aquilo no seu passado. Além disso, o que vai acontecer? O que você vai fazer daquilo? Ou seja, ou você vai continuar vivendo só criando passados e só de olho nisso, ou realmente você vai entender que aquilo aconteceu, aquilo teve impacto em você, mas que você agora tem a tal autonomia para desenhar o seu caminho. Porque eu acho que essa fixação pelo passado mantém a gente mesmo nesse papel de vítima, que é muito pouco produtivo, não no sentido de produzir coisas, mas de fazer a nossa vida andar, né? De criar, de trazer um movimento para aquilo que a gente quer fazer e para a pessoa que a gente quer ser. Porque a gente está falando muito aqui sobre a pessoa que a gente é, mas é importante ter essa visão. É otimista ter essa visão. Eu tenho uma amiga que teve um bebê recentemente e a gente estava falando sobre isso, sobre como ser mãe hoje em dia é um voto de otimismo, é um voto de positividade, de acreditar num futuro. E também ter uma visão sobre nós mesmos, sobre aquilo que eu ainda quero ser, porque existem coisas que a gente quer ser ainda, né? Eu quero ser uma pessoa mais paciente, por exemplo. É importante ter essa visão. E não é apegada ao passado que a gente vai ter, sabe? Então, assim, o passado é um lugar que a gente visita às vezes, só às vezes, tira algumas lições e, ok, fecha o baú e beleza. Respondendo, então, eu não quero voltar ao passado. Deus me livre de viver tudo aquilo de novo. A vida que eu tenho hoje, as possibilidades que eu consigo trazer para minha vida e tirar da minha vida também, assim, para mim é muito mais relevante do que qualquer outra coisa do passado que eu tente consertar ou tente reviver, percebe? Uhum. Esta questão de ser vítima versus ser uma sobrevivente, apresentaste uma visão bastante interessante, porque eu tenho muita tendência também por sofrer um bocado de ansiedade, tenho esta tendência de estar constantemente a remoer nas coisas. Sim. E querer sempre de maneira consciente ou inconsciente arranjar uma justificação dos porquês de eu ser ou pensar ou agir de determinadas formas. E exatamente por fazer terapia e fazer este processo, eu tenho ali aquele lugar onde consigo e posso, com todas as justificações, retomar ao passado. Fora da terapia, eu tento ao máximo não entrar muito por aí. Sim. Porque eu sei por experiência que se eu ficar muito apegado ao passado ou tentar arranjar uma justificação para uma ação, eu não vou conseguir agir, eu não vou conseguir andar, porque vou dar presa àquilo. E isto também está muito ligado às nossas crenças limitantes, não é? Sim. Porque se nós acreditarmos que somos ansiosos e que não conseguimos fazer algo, nós não vamos conseguir fazer algo. Isso aconteceu-me nas últimas semanas por causa do início da proposta de tese que eu tenho de fazer, em que fiquei muito paralisada, tinha que ler e não conseguia ler, tinha de escrever e não conseguia escrever e fiquei ansiosa e não conseguia dormir e era a loucura. Mas na fase final da entrega e do envio do e-mail para os meus orientadores, eu respirei fundo e percebi que eu, se calhar até não sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade e são coisas completamente diferentes. E se eu sofro de ansiedade, eu consigo arranjar mecanismos para conseguir acalmá-la. E não é por eu ter uma entrega ou um envio para fazer que eu tenho de escrever 10 ou 15 páginas numa tarde. Bastam 5. Yeah. E são estas pequenas cobranças que se vão acumulando e que depois dão ansiedade e dão outras questões quaisquer. E ter essa autonomia, como tu dizes, para pensarmos e colocarmos as coisas nos sítios onde elas devem estar, é um exercício que tem de ser recorrente. Sim. E é muito, muito importante neste processo de tentar compreender de onde é que vêm cobranças, para onde é que elas vão e, enfim, todo este bolo. Eu acredito, pelo menos, que levarei muitos anos a desvendar as minhas cobranças e as suas origens, porém sei que cresci também a cobrar-me, eu aprendi a cobrar-me, não é?
ora para ter melhores notas, ora para perder peso, ora para manter um sorriso na cara, porque caso contrário seria interpretada como um bocado arrogante ou como um bocado Sim, metida ou o que quer que seja. Tentar vestir-me ao máximo de forma muito feminina para não parecer uma Maria Rapaz. Então estes acúmulos fizeram com que eu, na vida adulta, ainda me cobre bastante. Portanto, eu cresci com esta ideia de não ser boa o suficiente. E acho que não ser bom o suficiente também é um conceito que tem de ser desconstruído para sim. ontem. Porque o que é isto de ser bom o suficiente, no fundo? Eu acho que não é nada. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre esta questão de ser bom o suficiente, principalmente na vida adulta. Sim, tem uma história sobre isso que é... Sim, eu também cresci assim, uma família um bocadinho disfuncional e eu achava... Na verdade, durante muito tempo eu achava que eu tinha que ser muito boa para sair dali, sabe? E foi o que aconteceu, né? Tanto que eu estou aqui. Mas eu fui ao Brasil o ano passado, depois de 5 anos sem visitar minha família. 5 anos longe dos meus pais mesmo. E aí, fiquei um tempo razoável, fiquei ali uns 20 dias, e aí, em algum momento, eu tive uma crise de ansiedade, porque, enfim, meu pai começou a contar umas coisas que eles estavam a passar, algumas dificuldades, não sei o quê. E aí, a minha cabeça foi, nossa, eu não consegui, em 5 anos fora, construir uma vida que me permitisse ajudar os meus pais. Eu tive 5 anos vivendo a minha vida como se não houvesse amanhã, tendo acesso a coisas que eu não tinha antes, viagens, as coisas que eu queria comprar e que antes era muito difícil para mim. Ou seja, tendo a vida que eu queria ter, mas não fui boa o suficiente para conseguir ajudar os meus pais. E agora eu estou aqui e estou tendo contato com eles, que continuam tendo dificuldades. E comecei a entrar num vórtice desses pensamentos destrutivos e tive uma crise de ansiedade. E aí eu comecei a pensar que, na verdade, era o meu ego achando que eu tinha que salvar os meus pais, sabe? E que eu tinha essa responsabilidade, já que eu me salvei, entre aspas, que eu tinha que salvá-los. Só que assim, os meus pais são jovens e têm, enfim, são produtivos, autonomia total, não tem uma questão de saúde, etc. São pessoas adultas, funcionais. E aí eu tenho um irmão mais velho, então eu fiquei pensando, cara, eu não tenho que salvar ninguém. Porque o nosso ego também faz isso, né? Ao mesmo tempo que ele coloca a gente pra baixo, do tipo, não sou boa o suficiente, ele joga a gente lá em cima, do tipo, não, mas eu tenho que salvar todo mundo. Então fica nessa ponte, nessa horrível, do tipo, se sentir muito mal e também se sentir boa o suficiente, incrível o suficiente pra salvar toda a gente, sendo que eu não tenho que salvar ninguém. Em teoria, eu estava lá de férias, sabe? Então existe essa dualidade e a gente tem que tentar achar um equilíbrio também para não ficar eternamente correndo atrás de objetivos muito ambiciosos só porque sendo guiados pela essa sensação de não ser bom o suficiente. E como você falou, essa coisa de ser bom é muito subjetivo. E a gente tem que ampliar o conceito de ser uma boa pessoa, sabe? Eu conheço pessoas que são ótimos profissionais e não são boas pessoas. E vice-versa, percebe? Então, é preciso... inclusive algo que eu acho é que ser adulto e se ver como adulto e atingir essa maturidade é um milestone, tipo, a gente atinge esse ponto em algum momento. Entretanto, é um processo, percebe? E ele não vai acabar quando você fizer 30 anos. Acontece realmente uma transformação meio surreal, assim, entre os 29 e 30 ali, e eu tô vivendo isso ainda, eu acho. Mas é algo que vai estar em constante movimento. E por isso é preciso cultivar alguma calma, sabe? Cultivar, e acho que a maturidade, ela flerta um pouco com isso. Ela flerta com essa calma. Então, cultivar esse processo de amadurecimento com calma e com confiança em você mesmo e no que está sendo construído, sabe? E para mim, algo que foi revolucionário é começar a enxergar as coisas muito pela ótica do amor próprio e não do medo. Por exemplo, eu tô nesse ano que tá, assim, super maluco de não ter um trabalho fixo e tudo mais. E em alguns momentos eu, tipo assim, meu Deus, mas
com 31 anos, já estava num crescimento de empresas grandes aqui e, poxa, para um imigrante isso é difícil chegar e começar a trabalhar em empresas grandes, em cargos médio, altos não, né? Eu trabalhava em um cargo médio, estava numa ascensão e eu decidi pausar essa ascensão e eu fiquei durante muito tempo e ainda tenho um pouquinho esse pensamento. Mas eu deveria estar fazendo outra coisa, deveria estar voltando para o mercado de trabalho, este mercado de trabalho que a gente conhece, né, e que eu tinha contato até então, e muito medo, como é que vai ser meu ano que vem, se eu tô parada, quando eu decidir voltar, se eu decidir voltar para o mercado de trabalho, como é que eu vou contar para os recrutadores que eu fiquei um ano de freelancer e gastando um dinheiro que eu tinha guardado no ano anterior, que é o que eu estou fazendo. Percebe? E aí eu comecei a entender do tipo, não, mas eu vou olhar isso aqui com uma outra ótica, eu vou olhar com um pouco mais de compaixão, empatia por mim e pelo meu processo, percebe? E aí, esse amor próprio, em vez do medo, a gente tem que tentar fazer com que ele seja a nossa bússola, percebe? Que seja capaz de nos manter numa direção correta para nós e longe das invasões do mundo que vão insistir para ditar um caminho único, porque é isso que o externo faz com que se a gente estiver muito desatenta, e eu também escrevi sobre isso numa edição recente da newsletter, se a gente estiver desatenta, a gente começa a reproduzir objetivos e ambições que não são nossas. E isso, muitas vezes, é porque a gente fica sendo guiada pelo medo. Então, talvez trazer essa calma, essa confiança, esse amor próprio, e fazer com que eles sejam nossos guias, vão nos dar essa sensação de empoderamento, de empowerment, de tipo, não, mas eu vou por esse caminho, tudo bem que você acha que não é o correto, mas eu sinto tão forte em mim que é por aqui, e eu vou seguir por aqui. E a maturidade, e linkando com o início da nossa conversa, é assumir essa responsabilidade pelo lado bom e pelo lado ruim, porque pode dar ruim. Meu dinheiro vai acabar em algum momento e eu posso não ter nenhum cliente de freelance mais. Mas eu tenho que entender que aquele caminho está sendo construído de uma forma muito sutil e muito gentil comigo mesma, porque eu me permiti estar em lugares que não foram gentis comigo. Então, a construção daquilo que fala com a gente mesmo, com o nosso coração, e essa maturidade, né, que conecta nós mesmos, a parte mais bonita que existe na gente, é um processo que ele é sutil, ele é demorado, é até meio tedioso às vezes, porque requer disciplina, requer calma, requer atenção plena, que é muito difícil para quem é ansioso como nós, e requer um movimento de você estar presente para si mesmo todos os dias. E isso é chato. E acho que ser adulto é você assumir essa parte chata. Eu tô agora a aprender várias coisas novas e Photoshop, Illustrator, coisas bem práticas, tá? Nada muito... E aí todo dia eu tenho que ficar 4, 5 horas fazendo coisas porque eu quero me aprimorar naquilo ali. E é chato, ponto, é chato. Mas é algo que eu tenho que assumir, porque aquilo faz parte de uma nova jornada que eu quero seguir. Então, acho que também tem isso, né? Fala-se muito sobre autocuidado, autoconhecimento, você prestar atenção em si mesmo, não sei o quê. Mas o autocuidado, e a maturidade me ensinou isso, não é você acender uma vela e fazer uma máscara facial, é você marcar médico, sabe? É você ir ao dentista, é você ir ao ginásio todos os dias, porque um momento seu joelho vai dar ruim e vai ser horrível. É você, tipo, ligar para sua mãe e falar, então, e aí, tudo bem, como é que tá? Você tem que fazer essa ligação. É você entrar no app do banco e entender, nossa, eu gastei muito em besteiras esse mês, e eu vou ter que ficar o mês que vem inteiro comendo atum em massa. Sabe? É chato, mas é um respeito consigo mesmo, um respeito com quem você é e com as coisas que você quer. Então eu acho que é meio por aí. Sim, realmente eu aconselho não deixarem os treinos, porque eu o ano passado treinei a partir de casa, apesar de preferir treinar pelo ginásio, e não sei o que é que aconteceu, dei um jeito no joelho e fiquei o último ano com o joelho todo fodido. E
este ano é que comecei a fazer recuperação, porque lá está, eu não me respeitei o suficiente para Exato. procurar um médico para saber o que é que o joelho tinha para eu poder proceder a tempo. Portanto, sim, ser adulto é exatamente isso, é lidar com as coisas chatas e ter essa responsabilidade, esse respeito de procurar o que nós temos de fazer por nós, né? Para a nossa Sim. sobrevivência, subsistência e existência até ao máximo. E é muito interessante ouvir pessoas mais velhas do que eu a dizerem coisas muito semelhantes às que eu penso, no sentido de, com esta idade, eu deveria fazer, estar, ter X coisa. Porque, e este é um tema que para mim é muito recorrente, que é, eu, antes dos 20, tinha a minha vida toda planeada. Eu acho que isto acontece com todos, não é? Sim, Até aos 28 eu deveria ter uma licenciatura, um mestrado, uma casa, estar a trabalhar, enfim, ganhar milhares de milhões por mês. Mas o que aconteceu é que a vida aconteceu, a vida trouxe sim, perdas, a vida trouxe imprevistos, a vida trouxe questões existenciais, muitas ansiedades, burnouts, também já passei por um. E eu comecei a perceber que, primeiro de tudo, é bom ter planos, mas não muito exagerados. sim, Porque, principalmente, estabelecer milestones de tempo, que na sim, idade X eu tenho que fazer Y, porque isso causa muita frustração. sim, E o que aconteceu nos últimos 5, 6 anos é que, na minha vida académica e profissional, pelo menos, vidas em que nas quais eu tinha projetado uma ideia, aconteceu o completo oposto. Só agora é que eu estou num mestrado que me apaixona, só agora é que eu comecei a descobrir em que área profissional é que eu quero trabalhar. Portanto, só agora aos 26 é que eu estou a começar a fazer coisas que eu achei que fosse fazer aos 20. uhum, Mas eu também tenho estes momentos de fogo. Eu tenho 26 anos, eu já deveria ter uma casa, eu já deveria ter um trabalho mais estável, eu já deveria ter outras coisas quaisquer típicas de 26 anos. sim, Mas será que eu quero mesmo essas coisas para os meus 26 anos? sim, Estes 26 anos que eu estou a imaginar e que deveriam ser meus, afinal são de quem? Da sociedade, das pessoas que me criaram, das pessoas que me rodeiam. sim, Ainda há umas semanas eu fui a uma consulta com um médico que eu já conheço há muito tempo e ele abriu um consultório. E tivemos a falar e ele disse-me que às vezes é muito difícil nós seguirmos o nosso próprio caminho, porque, primeiro de tudo, vai contra o que as pessoas à nossa volta acham que deveria ser a nossa vida. Segundo, se é um caminho que nunca ninguém fez por nós, é normal que seja difícil, porque sim, somos nós a construir o nosso próprio império, seja lá o que uhum, isso for. uhum, E no meio disso tudo, é normal que existam comparações. sim, Né? Nós achamos que deveríamos, em determinadas idades, fazer X, Y, Z porque nos estamos a comparar com uma ideia ou com um conjunto de pessoas que nos rodeiam. uhum, E isso é muito chato, leva muito tempo, leva muita energia e deixa-nos doentes também. sim, E isso depois leva a um conjunto de cobranças. E estava aqui a pensar que a cobrança, no fundo, acaba por ser um processo através do qual nós questionamos o que fomos aprendendo ao longo da vida. E pegando um bocado na tua experiência de, neste ano sabático, estares a usar todo o dinheiro que poupaste para coisas que tu queres e que tu sempre sim, quiseste, eu acho que no fundo também estás a responder a um conjunto de necessidades que te foram negados durante muitos anos. sim, E o mesmo se aplica à minha experiência ou à experiência de qualquer outra pessoa. Portanto, isto pode ser encarado como irresponsabilidade, como também pode ser encarado como um processo de construção de autorrespeito, sim, autoamor, de amor próprio, não é? Não sim, sei se concordas, queres acrescentar alguma coisa. sim. Pois, eu tenho algumas amigas. Para mim, eu acho que é curioso porque eu, eu construí o meu caminho
até aqui, até então, muito visando que eu queria mudar o cenário da minha vida, porque eu tive uma infância, uma adolescência pobre, em resumo. Não tínhamos o essencial, mas nada além do essencial. Então, e eu sempre li muito, sempre assisti muitos filmes, sempre fui muito sonhadora. Então, eu queria ter acesso às coisas. E durante um bom tempo, eu guiei as minhas escolhas, as minhas decisões, para alcançar essa emancipação, para finalmente começar a ter acesso às coisas que eu queria. Inclusive, eu acho que essa minha análise, toda essa definição que eu tô falando, eu consigo ter agora. Porque enquanto eu estava vivendo, eu não pensei em nada disso. Tipo, eu só queria ganhar dinheiro, fazendo umas coisas que fossem minimamente legais, fixe, tipo, né, que eu gostasse mais ou menos. E é isso. Tipo, eu tô fazendo essa análise depois, sabe? De novo sobre o passado, porque enquanto eu estava vivendo, eu não tinha essa clareza. Era algo que eu só estava vivendo. E eu acho que isso também é bom da juventude, diferente da maturidade, da imaturidade, inclusive, diferente da maturidade. Porque eu acho que a maturidade, a gente quer ter muito controle sobre a nossa narrativa e permite muito pouco que as coisas só aconteçam. E quando a gente é um pouco mais jovem, a gente deixa as coisas acontecerem, do tipo, eu tô só aqui vivendo, like, chilling, não tem problema, amanhã eu resolvo. E eu acho que eu tava sentindo um pouco de falta dessa leveza. E aí, durante 10 anos, 5 no Brasil, 5 aqui, eu vivi muito nesse formato do tipo, quero ter acesso às coisas que eu quero viver e pouco me importa o resto. E pronto, comecei a frequentar lugares de trabalho, até de amigos, contatos e tal, que me ajudavam nesse objetivo, de finalmente conseguir viver o que eu queria viver. Entretanto, em algum momento, aquilo deixou de fazer sentido e eu senti uma vontade extrema, que não me deixava em paz nenhum dia, de me reconectar um pouco mais com as coisas que eu gostava. E esse foi o meu gatilho, assim, o trigger para eu começar a me organizar e ficar um ano parada. Acabou sendo freelance, porque eu comecei a abraçar, comecei a trabalhar em algumas coisas, porque eu achava que, assim, e realmente isso estava acontecendo, que eu não ia conseguir, no momento que eu tava tudo tão difícil, tudo tão me magoando tanto, que eu tinha que ter um break mesmo, assim. E aí eu comecei a me organizar, fiquei um tempo, pronto, essa cena de juntar dinheiro e tudo mais, e aí no começo do ano eu fui demitida, e que na verdade me ajudou, foi um alívio, porque em termos práticos eu ganhei mais dinheiro, né, do que se eu tivesse que pedir demissão. E aí eu fiquei tipo, ok, então esse é o sinal. Eu ainda tava com um pouco de medo. E aí comecei a me organizar e foi a isso. Mas mesmo assim, durante esse período eu ficava tipo com essa questão, se eu não devia estar fazendo outra coisa. Mas alguma coisa ainda dentro de mim, e o fato de eu escrever todos os dias é ótimo, inclusive, fica a dica para todos, porque funciona como um tracking daquilo que você sente. Porque eu comecei a voltar nos meus cadernos de 2021, 2022, e eu escrevia todos os dias. Eu quero ter mais tempo para respirar e ter contato com as coisas que eu gosto. Eu quero escrever mais, eu quero escrever e publicar, eu quero ter mais autonomia sobre o meu dia. É claro que é um privilégio gigantesco conseguir fazer isso. Não é toda gente que vai conseguir fazer isso, e também acho que não é preciso. É que eu estava muito doente nesse sentido, e realmente precisei ficar 100% afastada. E então, acho que outra dica é, não esperem vocês terem que chegar nesse limite, sabe? Vão introduzindo coisas no dia a dia, sem ter que pedir demissão ou torcer para ser demitido para que isso aconteça, porque primeiro, não é realista. E também não era realista para mim há 5 anos atrás, tá? É que aconteceu de eu conseguir ter esse privilégio, aceder a esse privilégio, mas eu sei que não é normal, inclusive no meu círculo, só a única pessoa que conseguiu fazer isso. Mas eu tenho me respeitado durante esse ano e tenho tentado evitar, toda vez que o pensamento de comparação vem, eu tento deixar ele embora, e tentar lembrar do quanto eu desejei
ter esse momento, sabe? Eu tenho amigos muito diferentes, assim, bolhas de amigos muito diferentes. Tenho amigas muito conservadoras, no sentido de aquela vida bem certinha, casar, se organizar para ter um filho, comprar uma casa, comprar um carro, e estão bem, estão felizes. Tenho amigos que são completamente, assim, desligados dessa cena, tipo, trabalham em restauração, juntam dinheiro, vão viajar, depois voltam, trabalham em restauração de novo. Assim, não querem ter uma carreira, percebe? E eu gosto de ter contato com esses dois grupos, porque eu não me encaixo 100% em nenhum deles, mas os dois me servem de inspiração em algum momento, sabe? E eu acho que a maturidade também é isso. É você entender que, primeiro, uma decisão, e eu li isso também em algum lugar, que uma decisão, ela não é uma sentença. Então, quando você decide alguma coisa, aquilo ali não tem que ficar preso àquela decisão a vida inteira. Você pode escolher ficar um período muito focado em ganhar dinheiro, porque você tem um objetivo. Você pode ficar um período de freelance ganhando menos dinheiro e gastando muito menos, porque eu tive que baixar meu padrão de vida, obviamente, porque você está ganhando mais tempo, mais liberdade do outro. Percebe? A maturidade é isso. E também entender que você pode mudar de opinião. Tipo, amanhã eu posso acordar e me candidatar a 50 vagas no LinkedIn e torcer para ser chamada. Percebe? E tudo bem, porque a vida permite esse movimento. As coisas não são cravadas em pedra e a gente pode voltar atrás. Eu acho que existe aí uma ilusão muito hollywoodiana da jornada do herói, que a gente vai passar por um momento muito difícil e depois vai vir a glória e vamos ser felizes para sempre, né? Quando, na verdade, a vida não tem nada de linearidade. Inclusive, eu acho que pessoas que têm a vida muito linear também são pessoas chatas, porque não tem aquela ginástica, percebe? Aquela coisa do tipo ter que se moldar às vezes, se adaptar às vezes, mas se impor em outras, percebe? Voltar atrás, ter dúvida, tudo isso faz parte da vida. E eu acho que durante muito tempo foi nos vendido que essas dúvidas e essas inquietações, elas eram muito exclusivas de gente muito jovem e imatura. Quem é maduro, quem é adulto, não tem essas dúvidas. E nós temos. E assumi-las é entender que elas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, a minha amiga que tem o bebê, ela também tem dúvidas, inclusive em relação ao bebê, à maternidade. A minha mãe, que tem 50 e poucos anos, tem dúvida de coisas, também às vezes fica meio triste na loja porque não acha roupa. Percebe? As inseguranças, elas existem, continuam existindo, essas inquietações e essas dúvidas. Mas ser uma pessoa com maturidade é entender e acolher essas coisas, sabe? Não tratar aquilo ali e não tratar a própria vida como um projeto, como algo que está para sempre, eternamente em otimização, sabe? Que é algo que a gente tem que estar sempre vendo e tornando melhor e nunca pode regredir. Sabe esse papo de coach, de tipo, sempre seja a sua própria, seja sempre a sua melhor versão, foque no mais, eu não sei o que. Tá, tem dia que eu quero que todo mundo vai pra merda e foda-se. E eu não quero aprender nada. E eu não quero ler um livro de nada. Tem dia que eu quero ficar assim, quero ficar vendo vídeo tosco no YouTube e comendo bobagem. Mas tem dias que eu quero me organizar e fazer minha vida acontecer. E eu preciso me respeitar nos dois dias, sabe? E eu acho que a maturidade é isso, é você se dar, se permitir transitar entre esses moods, sabe? E, claro, que não se estender naquilo que te faz mal. E eu acho que se autoconhecer é você entender os teus limites e dizer, olha, ok, eu tô há 2 dias chorando por causa disso. Não dá mais. Eu preciso reagir. E também, quando você tá muito naquela correria e trabalhando demais, não sei o que, você fala, olha, eu preciso parar, eu preciso respirar um pouco. Esse respeito, ele vem conforme você se conhece. Para você se conhecer, você não pode mentir para si mesmo. Inclusive, eu aprendi muito isso em relação ao álcool, porque eu bebia com muita frequência, e bebia muito, e hoje em dia falo isso sem nenhum problema. Nunca foi algo que atrapalhou a minha vida no sentido de trabalho, de estudos ou os meus relacionamentos, mas tinha um peso muito grande e hoje eu reconheço. E para eu entender que aquilo era um problema, eu nunca fui parar no hospital, eu nunca arranjei briga com ninguém, nunca fiz mal para mim mesma, nem para o outro, nada. Mas ainda assim aquilo era um problema para mim, porque se eu me sentia tão mal no dia seguinte, se eu ficava questionando as minhas coisas,
Você ficava sentindo toda vergonha, arrependimento? Então era um problema. E para eu assumir isso, eu tive que ser muito honesta comigo. Eu tive que, tipo assim, isso aqui é uma questão, isso aqui é um problema. Porque se tá fazendo mal e eu não paro de pensar que tá me fazendo mal, então é um problema. E se é um problema, eu tenho que resolvê-lo. Então essa honestidade de, tipo, não tentar, ai, não, mas eu posso beber só uma. Mas se eu sair e comer primeiro, uma boa refeição, eu posso beber depois. Sabe, essas desculpas, eu tô dando exemplo do álcool, que pra mim é algo muito elucidativo, né? Mas pode ser com outra coisa, sei lá, você tem algum problema com gastar muito dinheiro. Fala, não, mas hoje eu só vou comprar uma blusinha, só vou comprar, é saldo, está na promoção, tá com preço tão bom. Você fica criando justificativas para você manter um comportamento ruim. E eu acho que a maturidade é você ser muito honesto consigo mesmo e dizer, cara, isso não é bom pra mim. Então eu preciso ver isso, eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar de mim, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Estou aqui, sinto que estou na minha segunda sessão de terapia da semana, porque, porque sim, eu estou a aprender a identificar estes comportamentos de justificar, não é? Tenho de. Eu tenho questões com o peso, por exemplo, e há dias em que me assoma de tal maneira que eu não consigo fazer nada. E se eu não faço nada, é outra bola de neve e é uma constante terrível. Portanto, também é bom quando arranjamos pequenas estratégias para contradizer isto. Ok, eu quero e tenho de treinar, ter no sentido de é uma questão de saúde, tenho um joelho para recuperar e o Sim. peso em excesso também não faz bem. Portanto, mas não me apetece assim tanto. O que é que eu posso fazer quando não me apetece assim tanto? Em vez de ir Uhum. ao ginásio e fazer um longo percurso até chegar ao ginásio, treino em casa, mexo-me em casa, transpiro em casa, depois vou tomar um banho e sigo com a vida. E é muito melhor fazer estes 20, 30 minutos em casa do que não fazer de todo. Sim. Sim. Então, isto aplica-se com a questão do álcool, por exemplo, com a questão do peso, com a questão do dinheiro, como tu disseste muito bem, e é um bocado inevitável falar da vida adulta sem falar da vida financeira. Sim. Portanto, como é que foi e como é que tem sido para ti, a vida financeira na vida adulta? Olha, inclusive também falei sobre isso na newsletter em algum momento. Eu nunca fui muito boa com dinheiro, porque eu acho que também tinha essa coisa do passado. Porque como eu tive uma infância, uma adolescência muito limitadoras no sentido financeiro, né? Não nos faltava o básico, mas não podíamos ter mais do que isso. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria gastá-lo. Tipo assim, finalmente, gosto muito de tênis, por exemplo. Eu queria comprar todos os tênis e queria ter acesso a todas as coisas que eu não pude ter até o momento. Porque eu acho que existe um pouco disso, né? De você querer Compensar de alguma se forma, não é? compensar, exato, se compensar, porque foram tantos anos de falta de acesso e finalmente você consegue chegar até aquilo ali e de repente é um mundo de possibilidades que antes não existia, né? E agora você tem ali na palma da tua mão e usar isso como justificativa. E eu usei durante muito tempo isso como justificativa. Olha, eu nunca pude ter isso, eu sempre quis e agora eu posso, sabe? Eu passei muito tempo usando isso como uma muleta, como uma justificativa, sabe? Então eu justificava o meu gasto excessivo dizendo esse tipo de coisas, tipo, eu nunca pude ter, agora que eu tenho condições, eu vou ficar passando vontade. E realmente, se você é de alguma origem mais humilde, esse argumento ele faz sentido, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu sonhei com um par de tênis da marca X ou uma viagem para o país tal e não pude. Então, quando eu me vi em uma situação que eu poderia realizar esses sonhos, qualquer pensamento mais racional que ousasse me impedir de fazer isso era imediatamente descartado. Só que em algum momento eu comecei a pensar, cara, até que ponto esse argumento é justificável, né? Até que ponto os mimos que eu me dava por poder finalmente pagar por eles se sustentavam.
E mais do que isso, conforme ficando mais velha, comecei a entender do que eu estou abrindo mão, especialmente a longo prazo, e aí entra aquilo que a gente falou sobre esperança no futuro, quando no dia a dia eu faço tantas concessões a mim mesma, eu abro tantas exceções para mim mesma. O dinheiro, ele é uma ferramenta importante na realização de desejos antigos, né? Mas é preciso também que a gente entenda que o dinheiro não é a única forma de recompensa, de conforto, de alívio. E eu demorei um bocado para entender isso. É muito recente para mim, eu parar de brigar com essa questão financeira. Eu acho que eu saí dessa lógica muito imediatista de querer me recompensar o tempo inteiro. E eu acho que a origem disso era um bocado o meu dia a dia que não era tão bom, sabe? Durante a minha rotina não era tão legal. A minha rotina era difícil, eu tive a questão do burnout, mudei de trabalho, era uma empresa mais fixe, mas ainda assim a função e as mecânicas ali dentro não eram tão boas. E, ou seja, eu estava sempre meio magoada com a vida, sabe? E tentava justificar esse tédio e essa tristeza comprando coisas. E aí me veio esse insight do tipo, eu não vou conseguir ter acesso a coisas maiores que eu quero fazer se eu fico gastando tantas coisinhas por todos os dias. E assim, viagens ou até algo para minha casa, ou guardar para conseguir finalmente ter um ano com mais autonomia. E foi aí que eu comecei a entender. Ainda é difícil para mim, esse ano, muitas das lições que eu tenho tido nesse ano sabático freelancer é sobre o dinheiro, principalmente, porque eu tive que reduzir muitas coisas que eu fazia antes, muitas coisas que eu consumia antes, para conseguir, por outro lado, ter mais autonomia. Mas, por ter uma rotina mais fixe, mais gentil comigo e mais rica de outras coisas, eu raramente tenho esse pensamento como eu tinha antes, sabe? De querer gastar com isso, com aquilo. Então, eu acho que quando você preenche o seu dia a dia com coisas que realmente te alimentam, são nutritivas para a tua alma, para aquilo que você é, essa questão de ficar se recompensando com dinheiro, com compras ou qualquer outro comportamento um bocado autodestrutivo, ele vai perdendo a força. E aí esse é o antídoto, né? Tem muitas soluções modernas para os nossos problemas, porque o capitalismo faz isso, ele cria soluções para problemas que a gente talvez nem tenha, mas tem muita solução para essa questão financeira, né? Tipo, você tem que diminuir seu gasto, tem que, sei lá, separar sempre todo mês, mas uma coisa que para mim funcionou muito é preencher minha vida com coisas que realmente me faziam bem e começar a ampliar o conceito de bem-estar e conforto que eu tinha. Porque antes era muito limitado às coisas que eu conseguia consumir. E também comecei a perder um pouco da vergonha e da culpa por não saber lidar muito bem com o dinheiro. Porque eu acho que esse discurso de nos culpar pelas nossas dificuldades financeiras, ele é muito neoliberal. Então, é fácil a gente ficar internalizando essa narrativa e a gente ficar se vendo 100% responsáveis pela nossa situação financeira, quando na verdade não é exatamente nossa culpa, né? A gente não poder comer fora e ter que ficar escolhendo entre um café ou juntar para uma casa. Mas no final do dia é nossa responsabilidade olhar para isso e é aquilo que a gente falou, né? De deixar de se ver como vítima. Dentro de cada realidade, eu acho que a gente pode encontrar meios para pelo menos a gente se sentir mais confortável para falar de dinheiro, para lidar com ele e como objetivo não só aprender e falar mais sobre dinheiro só porque sim, mas também para a gente deixar de se sentir ansiosa, envergonhada, porque era assim que eu me sentia quando o assunto era dinheiro, sabe? Então, assim, longe de mim dizer que quem quer consegue e que só depende de você, mas a gente tem que entender que a gente é responsável por essa nossa situação financeira e a partir disso a gente também é responsável por procurar meios de amenizar isso, tirar a gente desse lugar passivo, sabe?
criar algum plano realista, a gente se entender como donos da nossa própria vida, e o dinheiro é algo que ele limita ou ele permite muito. E claro, de novo, dentro de cada realidade, a gente mora num país que as coisas são complicadas nesse sentido, mas o que resta no final do dia é a nossa responsabilidade, olhar para isso com carinho, com atenção e com muito respeito por aquilo que a gente quer aceder, principalmente a médio prazo, sabe? Porque eu acho que a gente é muito facilmente comprado por soluções e confortos imediatos que, na verdade, só aumentam um desconforto maior depois. Acho que é isso. Uhum. E depois esse desconforto leva a que tenhamos uma necessidade de compensação, a procurar, e é uma bola de neve. Exatamente, a procurar as tais soluções para problemas que não existiam e que por algum motivo passam a existir. E isto agora também fez-me um bocado lembrar a questão da monetização dos hobbies. Tu uma vez escreveste sobre isso e eu lembro-me que comentei nessa newsletter de a necessidade que temos de monetizar um hobby para tentar escapar de uma situação, como por exemplo um ambiente de trabalho tóxico que não nos alimenta em nada e que não tem nada a ver com a nossa persona, não é? Com a nossa pessoa, e isso acabar também por causar outros tipos de frustração, porque o processo não é fácil, não é rápido. Quando passamos a monetizar um hobby, também começamos a trazer outras questões para cima da mesa, não é? Que não existiam se tivéssemos de fazer aquele hobby só porque sim, só para nos aliviar a cabeça. E isso batendo na questão da vida financeira também tem os seus atritos, porque tal como tu disseste, se nós temos um problema que não reconhecemos, vamos querer compensá-lo, e se temos um problema relacionado com o trabalho, vamos querer ao máximo monetizar tudo aquilo pelo qual estamos apaixonados, mas nem sempre temos de monetizar aquilo que estamos apaixonados. E uma boa dica que deste é nutrir a alma através de atividades ou coisas que, em princípio, não necessitam de dinheiro para nutrirem a nossa alma. Por exemplo, escrever, ou pintar, ou desenhar com o que tivermos à mão, fazer uma caminhada, estar com os amigos, estas pequenas coisas que acabam por também alimentar a criatividade, a imaginação, o lúdico que há em nós e que acaba também por amenizar isso dentro de nós. Sim. Acho que isso fala muito com aquilo que nós comentamos sobre a nossa versão de adultas, né? A minha versão de adulta entende... A minha versão de adulta não quer progredir a todo custo, percebe? A minha versão de adulta não quer transformar a minha vida numa corrida eterna sobre mais dinheiro e mais acesso, assim. Claro que uma vida confortável é importante e dinheiro traz, sim, felicidade, traz conforto, traz saúde, em termos de alimentação, de acesso a médicos, enfim, a ginásio e tudo mais. Mas a minha versão adulta se respeita e não cria ambições que me machucam. E acho que isso resume o nosso papo, né? E outra coisa é que a minha versão adulta, ela se permite se entreter, se ocupar com coisas que não são úteis. E eu acho que muita gente pode discordar disso, muita gente pode achar que eu sou lunática, ou eu sou herdeira, coitada. Eu vou herdar dívidas em algum momento, no máximo. Eu entendo que muita gente, inclusive meu namorado, ele pensa um bocadinho diferente de mim, e acho que a gente encontrou um meio termo que funcionava, porque, enfim, a gente vive junto, é preciso que as nossas percepções caminhem minimamente lado a lado. Mas a minha versão adulta, ela não tem essa coisa louca de abrir mão da minha saúde mental e do meu conforto, no sentido da minha compaixão e empatia comigo mesma e com o outro, em consequência, em termos só para ganhar mais dinheiro ou para ter um cargo de um nome tal, sabe?
E eu falo muito isso porque quando eu decidi ficar parada, eu estava realmente num momento de ascensão e eu neguei tudo isso. Claro que não é preciso negar tudo isso, óbvio. Eu poderia continuar nesse caminho e ter acesso e conseguir alcançar todos esses pensamentos que eu tenho desenvolvido ao longo do ano. Não sei se com a mesma rapidez e fluidez como tem acontecido, porque um período em imersão em mim mesma e nas minhas dores, nas minhas inquietações, escrevendo muito, falando muito com pessoas sobre isso, como estamos a fazer agora, é diferente de você ter que trabalhar um expediente inteiro, chegar à noite, ainda ter que, né, é difícil se dividir dessa forma, mas eu fico feliz por ter me organizado e ter conseguido estar vivendo isso agora, e reforço que não é preciso ser radical a esse ponto, mas defendo também que dentro da tua realidade você encontre tempo e lugar seguro que você possa esquecer da utilidade do mundo, esquecer de ambições, esquecer de desejos maiores que façam você abrir mão de tanta coisa, sabe? Eu defendo muito essa construção desse lugar onde a gente possa experienciar essa coisa toda de estar viva, para além das definições de progresso que um dia a gente aprendeu e a gente acreditou até agora sem questionar, sabe? Tem algo que eu escrevi e que eu acho que faz sentido citar agora, que é: abra as janelas dos seus olhos, use os seus dedos para abordar a humanidade que você achou que estava perdida, pinte o descanso com as cores do seu sorvete favorito. Passe alguns minutos de uma tarde de sábado encarando o céu e se perguntando se aquela nuvem parece mais um poodle ou um fusca. E no mais, volte a brincar de ser quem você é quando só isso era suficiente. E eu escrevi isso muito pensando porque eu estou num movimento anti-ambição esse ano e me senti um pouco envergonhada e questionada se eu estava no caminho certo. Não sei se é o caminho certo, mas está certo agora. E mais uma vez, a adulta que eu sou se permite abraçar as certezas que tem, por mais que elas sejam efêmeras. Vai passar, mas por agora ela faz sentido para mim. E isso é mais importante do que qualquer coisa que esteja escrita em um post no LinkedIn ou qualquer coisa de um coach pseudo-motivacional. Pois, a questão da utilidade é um bocado ambígua. Ainda no outro dia estava a falar disso com o meu namorado. Estávamos a questionar a utilidade da beleza, não é? E da arte. Porque há coisas na arte, há práticas artísticas que são para pura apreciação. Uhum. Não é? Portanto, para que a arte é útil? Como é que a Sim. arte é útil? Como é que a beleza é útil? Embora o conceito de beleza também tenha várias definições, mas a utilidade é para quem? E é para quê? Lá porque não é útil para uma sociedade inteira como um todo, não quer dizer que não seja útil para ti. Uhum. É útil para ti, na tua individualidade, porque eventualmente vai reverberar na sociedade onde estás inserido. Portanto, acaba por ser útil para a sociedade em que estás inserida. Sim. Não naqueles moldes, como tu disseste, de progresso e de ambição e de sucesso e de corporação e tudo mais, mas é útil para a tua existência. Sim. Então é muito bom que tenhas tido a oportunidade e a coragem também de investir nesse ano sabático e nas tuas coisas, porque é útil. Sim. Enquanto for útil para ti, vai ser útil para mim e vai ser útil para qualquer outra pessoa na tua vida. Sim. Olha o poder disto, né? Das pequenas coisas. Sim. De novo, eu reforço que eu entendo que foi um privilégio e que não é toda a gente que consegue isso. Não contei com ajuda. Foi mesmo ali a minha organização pessoal que me permitiu isso. E falo isso porque, às vezes, as pessoas não conseguem entender que talvez dentro do seu ordenado, não estou dizendo toda a gente, tá? Estou dizendo fazer um recorte muito específico da malta que tem um ordenado decente. Às vezes você tá ali gastando no seu dia a dia, suas despesas, também comprando coisas, você não percebe que se você olhar para aquilo tudo que você gasta, talvez até seja possível guardar um pouquinho a cada mês para você passar um momento, não precisa ser um ano como eu decidi, mas
4 meses? Não sei. É uma possibilidade, tá? Mas, enfim, eu sei que não é toda a gente. É um super recorte, é um super privilégio. E eu gosto de reforçar para não parecer uma herdeira louca aqui, que não é o caso. Mas eu estive. Eu fui para Londres agora e fui em 3 museus em 4 dias. E, tipo. E um deles, e a arte, o tipo de arte que eu mais gosto é a contemporânea e moderna, e porque ela tem uma ousadia que outros movimentos artísticos não têm tanto, né? Por exemplo, um quadro de uma mulher, os quadros muito antigos de outros movimentos serviam como uma fotografia da monarquia, tinha ali a sua história, que é tudo muito bonito, tudo tem história incrível, ok. Mas a arte moderna, ela não tem nenhum objetivo de nada nesse sentido, né? Ela questiona algumas coisas dentro de uma ótica muito íntima, específica do artista. Uma das exposições das artes que eu vi era de uma artista, e eu não lembro o nome, porque eu não lembro o nome de ninguém, né? Você já percebeu? Mas que ela fez uma reflexão muito íntima sobre a relação dela com o corpo, com a fertilidade, com o gênero, etc. Só que assim, se você vê a arte dela puramente, sem ter acesso a essa explicação, né, a esse contexto, você não faz essa ligação imediatamente. Mas para ela fez sentido, dentro da pesquisa que ela fez, os materiais que ela decidiu usar, o resultado daquilo ali faz sentido dentro da narrativa e da pesquisa, da investigação que ela fez no processo artístico dela. E claro que você, como, nesse caso, por exemplo, eu acho que era muito feminino, assim, e teve muito impacto, porque ela usou muito corpo e tal. E eu adoro isso, porque, tipo assim, se você for uma pessoa sem contato, ou que nem quer contato com aquilo, você não vai aceder àquela arte de nenhuma maneira, aquilo não vai te tocar. E a arte moderna tem muito isso, tipo, ela não é útil no sentido generalista, e também não é para todos, no sentido, tipo, comunicação em massa, ou seja, ela tem uma utilidade muito sutil e subjetiva a depender do artista, da mensagem, se é que existe uma mensagem, que muitas vezes não há, e de quem tá a ver, percebe? Eu adoro isso, porque existe é mesmo uma ousadia do tipo, eu não tenho que te dar moral nenhuma no final do dia. Você pode ver meus quadros e não pensar em nada. Ou você pode mudar a tua vida. Não é a minha intenção, sabe? E eu gosto disso porque eu acho que eu ainda escrevo, inclusive o feedback da minha professora de escrita é que ela disse que eu sou muito ainda viciada em obedecer e que isso atrapalha a minha escrita. E isso dominou meu cérebro, alugou um triplex na minha cabeça, porque desde então eu penso, meu, é verdade, tipo, eu tô querendo sempre servir a quem me lê. O que é legal, eu gosto, dependendo do assunto, mas eu tenho que desprender um pouco disso. E escrever puramente pelo exercício e para dizer aquilo que eu quero, mas sem ter que ter uma lição no final do texto, sem ter que ensinar nada. Claro que eu gosto dessa coisa de... Eu gosto muito mais de levantar perguntas do que respondê-las, sabe? Para mim faz muito mais sentido que a pessoa saia, acabe de me ler e tenha 50 novas dúvidas na cabeça, tipo, meu Deus, agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Do que tenha respostas, porque eu não quero ser a pessoa que fica direcionando ninguém, sabe? Para mim é mais tipo assim, olha, e se você pensar nisso aqui? Já pensou nisso aqui? É muito mais interessante. E todo esse caos pode não parecer, mas ele vai de encontro com a maturidade. Como eu disse antes, é abraçar toda essa dualidade, essas questões, e colocá-las debaixo do braço e dizer, eu vou viver com elas, e eu tô bem. Já não me tiro o sono mais, porque eu sou isso aqui também, sabe? Eu acho que existia essa ilusão de quando a gente alcançar certa idade, tudo estaria muito em ordem, e que não existiria mais dúvidas sobre o nosso caminho. Mas hoje em dia, como uma pessoa que se vê como adulta, eu acho que as dúvidas e tudo mais são minhas amigas, na verdade. E que sem elas eu seria, mais uma vez, mais uma definição de adulto chato, um adulto chato, sabe? Quem tem certeza demais sobre si, sobre o mundo, é boring pra caramba. Tipo, ai, que saco, lá vem o palestrinha, como a gente diz no Brasil, tipo, aquela pessoa que sabe muito de si mesma e sabe muito do mundo, sabe? Aquele intelectual de gola alta, preta.
e óculos grosso. Tipo, eu não quero ser isso. Sabe? E mais uma vez vai de encontro com aquilo que a gente tinha dito sobre a adulta que você quiser. Às vezes a adulta que você quer ser é a gata que usa blazer e camisa e sapatinhos fechados e adora ser corporate. Perfeito, não há mal nenhum nisso, mas tem que ser, aquilo tem que conversar com você e você tem que sentir que é algo que vem de você e não algo que você assumiu como seu de tanto falarem ao teu redor, sabe? Então é mais por aí. Uhum. Eu acho que eu já fui, algures na minha vida, uma pessoa chata. E a vida adulta trouxe-me essa desconstrução Sim, de eu não tenho respostas para nada. Eu nem sim. sei do que é que se trata a minha vida e a minha existência, que isso está da vida dos outros e do universo como um todo. Sou muito sabichona, gosto muito de saber coisas, mas isso não quer dizer que eu tenha de ter uma resposta. Sim, eu também fui muito essa pessoa de tipo, saber, eu consumo muita coisa e como ex-publicitária, eu vejo de tudo assim. A fofoca sobre a subcelebridade ex-Big Brother, eu sei. O novo filme que vai sair na MUBI, super indie, eu sei. Porque eu fico nessa coisa frenética de consumir tudo. Mas, e durante muito tempo eu tive essa postura de saber coisas demais e me levar muito a sério. E a maturidade me trouxe algo do tipo, cara, eu sei muita coisa, sim, porque eu consumo muita coisa. Mas a verdade, a cada coisa que eu aprendo, eu percebo que eu tenho que aprender muito mais coisas, sabe assim? De novo, agora eu fui para Londres e eu não sei nada da história da Inglaterra, descobri uma coisa de um fun fact aqui que eu não sei direito porque eu não pesquisei ainda, mas quando compra-se uma casa em UK inteira, compra-se só a casa e não o terreno, não a terra, porque a terra é da rainha. É uma super coisa maluca disso. E eu fiquei chocada, eu falei, eu vou voltar para casa, eu vou ler tudo sobre isso. Que eu não sabia noção. Aí, tipo assim, tem a opção de comprar ou alugar da rainha, sei lá, do rei, né, agora. Enfim, e aqui eu fiquei, cara, olha, existem muitas coisas que eu não sei. E como isso é bom, tipo, ou seja, eu mudei a minha postura de sei demais pra tipo, uau, eu não sei nada. E é muito bom, porque eu posso aprender muito ainda. Então, de novo, a maturidade também trouxe isso, e bom que você disse, de não se levar a sério e de se assumir do tipo, nossa, eu sei muito menos do que eu achava, sabe? Isso é muito bom, porque a partir daí você tem ainda muito material para consumir e ler. Sim, isso é incrível. Agora, para fechar o episódio, porque as minhas entrevistas nunca têm menos do que 1 hora e já gravei episódios de 3 horas e meia, portanto é muita coisa da qual falar, mas assim, respeitando o teu tempo, porque também já estamos quase na hora do jantar, mas 4 coisinhas e vão ser assim, respostas rápidas, curtas, Ok. só para finalizar. O que é que tu queres que a Tamires daqui a 5 anos saiba? Que ela pode ser o que ela quiser. Ok. Dicas para jovens dos 20 aos 30, que é aquela fase mais conturbada, como podemos ver, apesar das outras também serem. Mas assim, é aquela fase de transição em que sabe bem ter um conselho. Se divirta. Se leve menos a sério. Vai dar tempo. Relaxa. Um plano que possas partilhar connosco. Um livro e um filho. Dois super Ok. planos. Últimas palavras e reflexões sobre este episódio. Uau. Acho que a gente passou muito por temas que eu tenho falado e escrito, e é muito importante entender que me ver como uma pessoa que pode falar sobre isso. Durante muito tempo, eu me coloquei num lugar onde eu me desvalorizei, e por mais que eu consumisse muita coisa, soubesse muita coisa, escrevesse muito, eu não achava que eu merecia ser ouvida e ser lida. E para mim é muito recente eu, mesmo sendo leonina, assumir que eu quero ser lida, que eu quero ser ouvida, que as coisinhas aqui que eu tenho para partilhar são interessantes e que eu aprendo ainda muito mais
quando eu faço isso, porque eu me permito ser vulnerável, e é um aprendizado ser vulnerável. Você coloca num lugar onde muita gente vai te alcançar e vai te dizer coisas que também vão contribuir com o seu crescimento. É uma troca, e se colocar, dar esse passo nessa troca é corajoso, e eu fico feliz de finalmente estar assumindo essa coragem. Também acho que é parte da adultice. Começar conversas, iniciar conversas, e olha, vamos conversar com isso, que eu sempre me coloquei num lugar muito solitário, e achava uma arrogância muito jovem, achava que estar nesse lugar solitário, por mais que eu estivesse acompanhada de livros e tudo mais, era o suficiente. Não é. Eu quero falar com pessoas, eu quero ouvir as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, e uma dica final, reforçando o que eu falei, realmente permita-se brincar, permita-se divertir. Quando eu digo que você pode ser o que você quiser, claro que existem limitações, para mim também existem, mas dentro das limitações, vamos fazer com que as limitações sejam externas, que existem, né, financeiras, sociais, enfim, de gênero, de classe, de raça, mas não vamos deixar que as limitações venham da gente, sabe? Até a gente alcançar a limitação externa, vamos fingir que não tem limitação nenhuma, até chegar em alguma. A gente precisa ser mais ousado nesse sentido. Tem um termo que chama arrogância do pertencimento, que é você assumir que você quer ser aquilo, que você merece ser aquilo. E eu mereço ser o que eu quiser, e você também merece ser o que você quiser. E o primeiro passo é a gente ter a coragem de assumir isso e sermos guiados pela esperança e não pelo medo. Onde é que te podemos encontrar? Substack. Eu prefiro ser lida no Instagram. Já gostei mais, mas também sou Tamires Correia no Instagram. E é isso. Tamires, muito obrigada por teres aceito o convite e por teres participado. O Congresso Botânico é um podcast livre, multidisciplinar e sem quaisquer patrocínios. Para poderes apoiá-lo, podes fazê-lo através do link do Buy Me a Coffee, através do qual, com um donativo simbólico, me ajudarás a trazer mais convidados, mais episódios e mais ideias mirabolantes. Este episódio foi escrito, produzido e editado por Caroline Ramos, a convidada Tamires Correia, produção musical João Reis, plataforma Spotify for Podcasters. Muito obrigada pela tua companhia, beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.